E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a luta pelo voto na corrida à presidência da República. Entrevisto o economista Paulo Rabelo de Castro, escritor de vários livros e artigos em destacados jornais e revistas. Foi presidente do IBGE e também do BNDES durante parte do governo Temer. Paulo Rabelo de Castro é filiado ao PSC e é o candidato à vice-presidência da República na chapa de Álvaro Dias, do Podemos. Agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado, eu quero Maria mostrar Lídia. O mais recente livro de Paulo Rabelo de Castro, Rebeldia e Sonho. Entre os muitos, não disse o último livro, o mais recente. É o mais de ontem mesmo. Foi trouxe em primeira mão, esse exemplar é seu. Eu agradeço muito. Bom, nós acabamos de ver a pesquisa do Ibope em São Paulo. E na proporção, ela está mostrando aí a liderança, continua mostrando a liderança de Jair Bolsonaro, seguido de Fernando Haddad. O que eu quero começar na nossa entrevista sobre o cenário nacional. Qual é a sua análise? Já está instalada a polarização, petismo e antipetismo? Acho que não. Nós estamos naquela situação da noiva à beira de um ataque de nervos. Quando vai chegando a data do casamento e, às vezes, o noivo também fica nervoso. Todo mundo está nervoso, os pais dos noivos estão nervosos. E a gente vai para extremos, briga, saem brigas. Mas eu acho que nas duas últimas semanas, inclusive com a possibilidade de novos debates, aqui na Gazeta já ocorreu, mas com a ativação desses debates, Maria Lídia, nós vamos ter a percepção crescente de que o Brasil precisa evitar o voto do desespero, porque o petismo ele tem o desespero do retorno, um retorno que vai ser fora de hora, porque ele tem governado o país esses últimos anos. O próprio presidente Michel Temer, de certa forma, é uma extração como vice-presidente de uma coisa que não deu certo. A alternância de poder exige que o PT vá para casa não porque não presta, mas porque todos os grandes partidos têm que fazer reflexões profundas do que aconteceu. E essa reflexão não houve tempo para ela. E, por outro lado, a reação a gente se livrar do PT de qualquer maneira causa essa ida para quase uma volta à caserna, né? Porque nós temos agora uma opção da caserna. Configurada e que é quase como que o pesadelo de uma volta que nem os militares querem, dos militares no poder. Nós precisamos evitar esse espectro. Mas eu confesso que eu não extremado. Entendi. Sim. Se o senhor estivesse falando a respeito de Jair Bolsonaro, principalmente pelas declarações do vice dele, o general Mourão, essa questão de volta à caserna, para mim faria mais sentido do que, mas o senhor fez a referência, foi ao PT. Porque não existe praticamente uma mensagem dentro da candidatura Bolsonaro. Embora eu esteja aqui para falar da nossa dupla, Álvaro Dias e Paulo Rabelo, que realmente tem o plano de metas que o Brasil precisa. Bom, eu vi seu plano de metas. E é exatamente o que esse grupo da extrema, vamos já dizer, da extrema-direita não tem. E não o que nós precisamos é de um governo que governa. E não um governo da caserna. Bom, o senhor mencionou o plano de metas, são 19 metas, nós não teremos tempo para falar delas, claro. Mas o que mostra que ele é grande, o plano está aí e o Brasil precisa de plano, assim como o avião precisa de plano de voo. Mas o que o senhor destaca como a meta prioritária, a primeira, a indispensável para a largada para o desenvolvimento do país? Com certeza é a retomada do emprego. E para o qual não existe uma resposta do PT, porque o PT, na realidade, nunca criou empregos. Quem criou empregos foi aquele boom de commodities, aquele enriquecimento súbito que o Brasil teve. Tem até um candidato aí que diz que criou 10 milhões de empregos. E numa outra oportunidade vou entregar para vocês fazer talvez uma reportagem sobre os 10 milhões que ficaram faltando.
Porque comparando com outros países da região, na proporção da população economicamente ativa, e aqui está falando um ex-presidente do IBGE, ficaram faltando milhões de empregos. O Brasil cresceu relativamente pouco. Ele era apenas um surfista, e todos os que moram perto da praia sabem, quando a onda sobe, todos sobem juntos. E o Brasil foi o que menos subiu. Como é um país grande, criou 10 milhões de empregos, devia ter criado 20. Então, o PT não tem programa de geração de empregos e o senhor Jair, muito menos ainda, nunca pensou nesse assunto. E para criar empregos é preciso resolver a questão fiscal, e nós já temos tudo isso planejado. Muita gente diz que o país quebrou, não quebrou nada. Em um ano, esse assunto do desequilíbrio entre receitas e despesa fica resolvido, sem apelação, que já aí assessores estão falando de recriar em tributos. Já imaginou? Isso é um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros que estão fartos, não querem mais falar de tributo nenhum. Agora, interessante, eu vi uma declaração sua em que o senhor defende a extinção do Ministério da Fazenda. Claro. Nas mãos de quem deveria ficar o comando da política econômica do país? O comando da política econômica pertence ao presidente da República e, no caso da nossa chapa... E o auxiliar imediato? O auxiliar imediato é o vice-presidente, piloto e copiloto na cabine de comando. Quer dizer que o vice-presidente, no caso, se Álvaro Dias for eleito, o senhor seria o comandante da política econômica? O comandante combinei com ele que seríamos o comandante da implantação do governo, não só da área econômica. Quer dizer, governaria a quatro mãos, seria um governo a quatro mãos. O Brasil é um país-continente e o próprio Álvaro diz com muita propriedade que o governo... Sim, primeiro porque eu no PSC já tinha homologado o meu nome. Eu teria meus 15 minutinhos de fama dando caneladas lá no seu programa de debates, etc. E para quê? O Brasil precisa de concordância. O Brasil precisa que os melhores se juntem. E eu fiz a minha parte, achei que realmente o cabeça de chapa tinha que ser Álvaro Dias, mas um governo moderno para o Brasil exige duas pessoas. Você certamente não atravessaria o Atlântico muito confortavelmente, sabendo que só tem um piloto lá na cabine de comando. Normalmente costumavam ser 3, pelo menos 2, não é isso? E essa segurança não existe. Agora, quando o vice está lá sentado, comendo e bebendo de graça, e só esperando que dê uma dor de barriga no presidente, isso também é muito ruim. Não é? Então, nós temos que ser harmoniosos. E eu tenho muito para oferecer, porque sei onde o dinheiro está. Sei como fazer acontecer essa retomada dos empregos através de investimentos, principalmente em infraestrutura, e a gente vai fazer acontecer. A última questão, bem rapidamente, claro, que é uma notícia do momento. O senhor foi presidente do BNDES, o hoje presidente Diogo Oliveira, ele diz que aqueles empréstimos que foram feitos a Cuba e a Venezuela na época do governo do PT não deveriam jamais ter sido feitos, porque já era claro que esses países não poderiam honrar esses empréstimos, pagar, não teriam como pagar. No seu entender, o BNDES deve ser usado o dinheiro do BNDES para fazer empréstimos a países, a outros países, ou esse investimento deve ser feito exclusivamente para as iniciativas de empresários dentro do Brasil? Com certeza tem que ser aplicado no Brasil. O que pouca gente sabe é que o dinheiro é aplicado no Brasil. Não é? E por quê? Porque apenas as máquinas... E fora também ou Deixa eu fora explicar. não? Máquinas, equipamentos e serviços com nota fiscal de empregos no brasileiros é que foram exportados. Assim como você exporta avião, foram exportados equipamentos para o porto, para o subway lá, para o subterrâneo. Quer dizer, isso no seu entender é legal e legítimo. Claro, agora a escolha de qual é o devedor foi feita pelo Ministério da Fazenda, foi feita pelo próprio Diogo. Então, ele deu um tiro no pé porque ele disse que ele errou ao selecionar esse risco. Na realidade, quem está devendo ao BNDES é o Ministério da Fazenda. A imprensa inteira no Brasil tem que começar a fazer a pergunta: quem é que realmente fez essas escolhas? Foi o Ministério da Fazenda e foi o governo ao qual ele pertencia. Por acaso, era o governo do PT. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Uma boa noite. Eu espero que o Brasil melhore. Gamberini.